Oi, tudo bem? Essa é uma conversa dentro do curso livre A Arte de Ser Amapá e o tema que eu vou trazer hoje nesse diálogo é Geografia e Arte, uma aproximação às subjetividades dos lugares e paisagens urbanas na Amazônia. Antes de começar a falar sobre esse tema, vou fazer uma breve apresentação do que eu sou e do que eu faço, para depois abordar essa experiência que eu estou tentando fazer no ensino e no aprendizado de geografia. Bom, meu nome é Carlinhos de Magalhães, eu sou geógrafo, formado pela Universidade Federal do Amapá, atuo como professor de geografia no ensino básico da rede estadual daqui do Amapá e também nas horas vagas eu sou aquarelista, então eu tenho uma proximidade com o campo das artes, no sentido de fazer desenhos em aquarela, tentar esboçar aquarelas, né, que tem uma relação estreita com a minha visão sobre cidade e às vezes se confunde com o que eu gosto de pesquisar em geografia, das minhas áreas de interesse em geografia. A minha relação com a arte, ela começa muito cedo. Eu gosto de desenhar há muito tempo, desde criança. E embora eu nunca tenha feito um curso técnico de desenho ou de artes numa escola técnica, eu fui ao longo do tempo desenhando, me dedicando, me esforçando e tentando aprimorar o meu desenho. E parece que com o passar do tempo eu fui conseguindo estreitar a minha visão dentro desse campo do desenho para entender melhor o que eu gostava de desenhar, o que eu queria ver nos meus desenhos dentro das minhas representações. E aí eu gosto muito de fazer desenhos ligados à cidade, né? Porque dentro da geografia eu tenho interesse em questões ligadas à urbanização e principalmente às cidades amazônicas, né? E o modo de vida desses lugares dentro da Amazônia. Então é isso que eu gosto de representar nos meus desenhos. Vocês vão ver isso durante a apresentação da minha experiência. Esse interesse por geografia urbana e artes visuais, especialmente no caso da aquarela, ele tem me levado a explorar uma conexão entre esses dois campos, fazer uma espécie de experimento de juntar o desenho em aquarela, o desenho urbano de locação, com a geografia, que é a minha profissão, né? Que foi onde eu me formei. Através desses desenhos que eu faço da cidade onde eu vivo, eu tento registrar o modo de vida das pessoas e tento também traçar narrativas geográficas sobre as diferentes possibilidades de apreender os lugares e as paisagens e tentar aplicar isso no ensino de geografia. A propósito, paisagem e lugar são as categorias que vão dominar essa nossa conversa aqui dentro da geografia, porque o lugar é o espaço vivido, né? É o espaço da vivência cotidiana, é onde você tem as suas experiências, é o seu bairro, é a sua cidade. Então, dentro do lugar estão contidas uma série de emoções, de relações que você tem com aquela porção do espaço, onde você consegue traçar sentimentos de afeto ou desafeto, tanto faz. E aí, essa relação tem muito a ver com você conseguir atingir possibilidades que a geografia formal, o conhecimento formal não consegue. Então, você olhar para esses lugares através da arte e tentar representá-los é uma forma de você tentar chegar a essas subjetividades, como diz o tema da nossa discussão de hoje. O outro conceito e categoria-chave dessa discussão é a paisagem em si. E a paisagem talvez seja uma das categorias mais interessantes dentro desse desenho de locação, porque na escola a gente invariavelmente acaba ensinando que paisagem é aquilo tudo que se vê, que está ao alcance da nossa vista, então a gente acaba reduzindo a categoria paisagem, que deveria ser ensinada como uma categoria de, de tudo que a gente consegue apreender pelos nossos sentidos, não só pela visão, mas pelo olfato, pelo tato, pela audição. Então a paisagem ela tem som, ela tem cheiro, ela tem gosto,
ela tem textura, e na prática do desenho ao ar livre a gente consegue sentir todas essas experiências dessa categoria da paisagem e da categoria do lugar. Bom, o objetivo do nosso encontro, então, seria discutir de uma maneira mais, no ponto de vista de uma conversa, novas possibilidades, discutir essas possibilidades de abordagens geográficas a partir do desenho de locação. O desenho feito em loco, em observação, ele representa uma captura direta e registra momentos da vida da cidade, e ele impõe ao indivíduo que está ali uma experiência de sentir o lugar, e de sentir as paisagens. Nesse ponto de vista, desenhar ao ar livre é uma experiência eminentemente geográfica, no sentido de você conseguir capturar esses elementos que você não conseguiria capturar dentro da sala de aula, ou numa discussão dentro da universidade, ou em outros espaços teóricos de discussão da geografia. Então, essa proposta de desenhar ao ar livre, ela casa com a proposta de retomar essa relação orgânica que o homem tem com o meio. Essa perturbação vivida na cidade, tanto pela publicidade quanto pelo trabalho, pela correria cotidiana, ela continuamente nos afasta dessa comunicação com os lugares, né, e dessa exploração das paisagens. Então é possível viver numa cidade e você ser um completo estranho àquela cidade, àqueles lugares e àquelas paisagens, já que você não se apropria daquelas paisagens e daqueles lugares. Então a proposta de desenhar ao ar livre, ela parte da ideia dessa reconexão, da possibilidade de instigar a percepção, porque ela se propõe a uma imersão no meio onde a vida acontece. Desenhar ao ar livre, então, é exercer a geografia no âmago da experiência em que ela pode acontecer. Quando a gente desenha ao ar livre, a gente se apropria da paisagem e do lugar a partir dos nossos sentidos. Então tem a ver com você sentir a sinuosidade do vento que sopra no seu rosto, tem a ver com você perceber o balanço da vegetação que é empurrada por essa brisa, tem a ver com o sol na sua cabeça, aquecendo seu corpo e a experiência de você estar sob esse sol. Tem a ver com você sentir uma picada de inseto que vive na grama daquele espaço público onde você está desenhando. Então também é uma percepção. Tem a ver com o cheiro daquele lugar, com o barulho que acontece naquele lugar, com as pessoas que passam por ali e nos diálogos que você vai traçando com aquelas pessoas. E você vai sentindo e se aproximando dos gêneros de vida que movimentam aquela porção do espaço. Então, os carrinhos de comida, os ambulantes, o comércio, essa vida em comunidade dentro da cidade é uma perspectiva que pode ser abordada pelo desenho. A rugosidade das calçadas embaixo da sola do seu sapato, os blocos que formam a calçada, o asfalto, as árvores, a vegetação e as interpretações e as possibilidades que você pode criar a partir dessa vivência, né? A partir dessa experiência. Essa experimentação de sentir o lugar, muitas vezes ela pode nos auxiliar a descrever coisas outras relacionadas ao conteúdo que formam a cidade e não somente as formas artificiais. E elas também podem nos ajudar a recriar um laço de pertencimento que as pessoas precisam ter com o lugar, no sentido de participar da vida em comunidade, no sentido de se sentir pertencente a uma determinada porção do espaço e ter orgulho e reconhecer naquela porção do espaço a história da sua própria vida, da sua própria formação enquanto indivíduo, enquanto ser urbano e social e geográfico, que pensa o espaço, que entende as coisas e que reflete sobre os diferentes elementos que vão ajudar a formar aquele espaço. Então, a partir disso,
eu vou mostrando aqui algumas experiências que eu tenho com o desenho de locação e vou falando um pouco como eu escolhi esse desenho, porque, o que eu estava sentindo, o que eu queria demonstrar e como eu posso usar isso para atingir essas potencialidades da geografia não formal ou informal, por assim dizer. Tá? Esse desenho é um desenho que eu fiz da cidade onde eu moro, que é a cidade de Santana. É um dos meus desenhos preferidos, porque é uma vista de uma esquina que eu sempre cruzo, que é bem perto da minha casa, e que ela é movimentada, tem um semáforo. E quando eu passo por ali, eu cruzo o olhar sempre com a torre da igreja e com esse prédio que se pronuncia depois da vegetação. E no fim da tarde sempre forma um fim da tarde muito bonito, porque tem o pôr do sol e forma um contraste de luz e tudo mais, né? Então eu desenhei essa cena pela intimidade que ela me traz com a cidade, porque Santana foi a cidade onde eu cresci e eu passei por esse lugar milhares de vezes quando eu era criança, indo para a escola a pé, e eu percebi durante a minha vida uma transformação. Essa torre não existia, essas mudanças foram acontecendo. Então eu sempre posto esses desenhos em redes sociais e aí eu vou discutindo um texto. Eu crio um texto porque eu não quero que o desenho seja um fim em si mesmo. Eu quero que o desenho inspire enxergar a paisagem, o lugar, com outras possibilidades, que ele instigue em outras pessoas uma interpretação diferente daquela interpretação regular que as pessoas têm sobre aquele lugar. Tá? Engraçado até que um dia eu levei esses desenhos para a escola e eu estava compartilhando com os alunos, e aí uma aluna falou assim para mim, que quando ela via a cidade desenhada por mim, quando eu fazia esses desenhos, ela achava a cidade mais bonita. E eu achei isso interessante, porque para ela eu abri uma nova possibilidade de enxergar a cidade e de se sentir numa cidade que pode ser também bonita, que pode ser reinterpretada, de não ter vergonha de morar numa cidade no meio da Amazônia, uma cidade pouco desenvolvida, que ainda caminha, né, para construir uma história de desenvolvimento como as outras grandes cidades. Então é muito importante tentar abordar o lugar por uma outra perspectiva, né? Tentar dar uma possibilidade de lugar que a pessoa ainda não viu, e eu acho que o desenho ele pode muito bem trazer isso, porque você explora sentimentos, você vai buscar as relações que você tem com aquela porção do espaço para poder representar isso. Agora você pode dizer, mas eu não sei desenhar. Mas essa experiência de viver o lugar, não é preciso que você tenha essa capacidade de fazer um desenho perfeitamente ou de esboçar isso da melhor maneira possível, de usar técnicas artísticas bem elaboradas. Acho até bom, por exemplo, quando eu falei que eu não tinha feito um curso técnico de arte, de uma escola técnica, acho até bom isso, porque isso me aproxima mais das outras pessoas. Dificilmente a maioria das pessoas fez um curso de desenho ou até tem uma habilidade grande para desenhar, mas esse chamado a essa vivência e essa experiência de tentar esboçar o lugar, de ir para uma praça, de parar lá nela, conviver com ela um tempo, sentir essas experiências é imprescindível, porque desperta várias emoções dentro da gente e a gente vai capturando coisas que a gente não via antes. E para isso você não precisa saber desenhar, você pode estar lá no lugar vivendo isso, mas se você tentar desenhar é até melhor, porque você vai apegando o seu olhar a detalhes que vão passando despercebidos no dia a dia. Então você não consegue completamente aquilo se você não parar um tempo e se dedicar a essa observação e a esse sentir o lugar, né? Outra experiência é essa dos barcos que ficam ancorados lá na orla do Santa Inês. Então ali eu passo todos os dias de carro quando eu vou trabalhar, e aí a minha vivência com esses barcos e a navegação na Amazônia também é algo muito intimista, porque remonta a minha infância e as experiências que eu tive quando eu era criança. Então eu resolvi desenhar esse lugar e aí construir certas interpretações a partir desse desenho e a partir dessa visão, né? De como
essa abordagem geográfica da minha infância foi mudando e como essas experiências que eu tive ajudaram a formar o meu entendimento sobre o espaço, sobre a paisagem, sobre o lugar. E isso é muito interessante também. Então eu compartilhei essa imagem nas minhas redes sociais junto com esse texto que diz respeito às minhas experiências pessoais, que é a melhor forma que eu acho de procurar um lugar para desenhar. Então algo me chama a atenção dentro de certas emoções que me despertam quando eu passo por ali. Então eu vou e gosto de desenhar, e quero desenhar, quero registrar aquilo e quero construir uma narrativa geográfica associada a esse desenho. Tá? Esse outro desenho é uma experiência legal também de um carro, né, de venda de lanches que está estacionado também lá na rampa do Santo Inês, que é um lugar onde tem um fluxo de pessoas muito grande, porque tem um embarque e desembarque de viajantes que pegam os barcos, que vão e voltam, e aí isso é muito legal, né? Então eu resolvi desenhar esse lugar porque achei interessante esses dois homens conversando embaixo da tenda do carro, e aí a partir dali vivenciar essa rotina de uma cidade que, apesar de ser uma cidade média na Amazônia, ainda conserva pequenos traços de provincianismo ali naquele lugar. E isso é uma característica forte das, das cidades amazônicas, desse movimento que é diferente dos grandes fluxos das cidades das regiões mais industrializadas e mais urbanizadas do país, né? Chega a negar, é um traço de vida desse lugar que chega a negar essa lógica da urbanização que vai predando essa coletividade, essa vida em comunidade e essa provincialidade dos lugares. O último desenho que eu queria mostrar para encerrar a nossa conversa, né, é esse desenho do Mercado Central de Macapá. Esse desenho do Mercado Central ele é muito representativo porque esse prédio ele não é um prédio em si, ele tem um conteúdo histórico e geográfico para o lugar que é muito forte. Então por ali passaram milhares de pessoas e a formação da cidade e do estado se deu nessas redondezas. Então abordar um prédio como esse tem um significado geográfico muito forte que pode despertar inúmeras reflexões sobre o espaço, sobre a construção do espaço, sobre as relações, sobre como o espaço reflete as relações desiguais que são corriqueiras dentro da nossa sociedade, né? E como esses lugares podem representar o modo de vida das pessoas. É o cara que senta no bar, é a pessoa que está na barbearia, é a pessoa que está indo comprar algum produto no mercado ou ao redor, ou que simplesmente está sentado ali na frente vendo a vida passar, como algumas pessoas costumam dizer. Então esse desenho do Mercado Central eu acho que é muito significativo e que a gente pode explorar esses lugares com esse significado enorme dentro do desenho de observação. O desenho de observação, o desenho de locação, hoje em dia ele ganhou uma relevância grande e ele pode sim ser usado dentro da geografia como um método de exploração dessas potencialidades e dessas subjetividades, né? Existem pelo mundo milhares de pessoas que desenham em locais públicos e o fato de desenhar num local público desperta a curiosidade das pessoas e chama as pessoas para um diálogo a partir da curiosidade, delas quererem saber o que você está fazendo, por que você está fazendo, e ali você abre uma possibilidade de reconhecer por esse relato das pessoas, dos populares, das pessoas que transitam por aí, pelo lugar onde você está representando, você abre uma possibilidade de reconhecer vários aspectos da vida daquele lugar, seja da cidade onde você mora, ou seja para uma cidade onde você viajou. Você vai viajar, então você leva o seu caderno, você desenha e lá você traça essas experiências. É uma forma de você conseguir explorar o lugar e as paisagens. Isso abre um campo de possibilidades muito grande, que talvez por outro meio você não tivesse como fazer, de se aproximar das pessoas, de conversar, de reconhecer os espaços, né?
Então, essa prática do urban sketch, que é o desenho urbano de locação, é um movimento mundial que tem ganhado espaço nos lugares, né, e que pode ser incorporado pela geografia para tentar se reaproximar com esse vínculo com o meio, né, trazer uma geografia mais informal aliada ao uso da arte como um instrumento de fazer com que esse interesse nas pessoas se desperte para experiências que elas deixam passar no seu dia a dia.